Continuando nossa aula do módulo 14, lembra que fizemos o módulo 13 e o 14, simplificação de expressões algébricas, tá? Então, como que eu vou fatorar essas expressões algébricas desta aula? Eu vou colocar fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 termos pode ser fator comum em evidência, como pode ser agrupamento. Para ser fator comum em evidência, eles precisariam ter algo em comum nos 4 termos, não tem. Então, eu vou fazer, nesse caso aqui, ó, o agrupamento. 1, 2, 3, 4 pode ser fator comum em evidência, como pode ser também um agrupamento, mas eles não têm nada em comum. Então, eu vou fazer o agrupamento. Nesse caso, o que eu vou agrupar? Os dois primeiros e os dois últimos, tá? Como eu poderia agrupar o primeiro e o terceiro, o segundo e o quarto, que daria certo exatamente da mesma forma, tá? Os dois primeiros, o que eles têm em comum? Eu vou pôr aqui, ó, eles têm em comum o x². Porque eu vou escolher o que é de comum de menor expoente, tá? X² por x², x, mais x² dividido por x², 1, correto? Então, eu pus em evidência o fator comum entre os dois primeiros termos. O mesmo sinal que está aqui no meio é o que vem aqui. O que tem em comum entre esses dois? O y ao quadrado. Então, vamos fatorar. X² xy ao quadrado por y ao quadrado, x. Sinais iguais positivo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Y ao quadrado y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1. Sinais iguais positivo, correto? Eu vou fatorar o máximo o meu numerador, tá? Dá para perceber que eu acertei o meu agrupamento porque esse termo do meio é igual. Então, agora, novamente, ou eu copio de fora e o de dentro, ou eu penso assim, fatoro novamente, colocando em evidência o que é comum. Mas como eu já sei, eu vou colocar, ó, x² menos y ao quadrado, que multiplica x mais 1, tá? Dá para perceber que eu posso fatorar mais uma vez esse termo. A gente fala que é fatoração simultânea. Dá para perceber que aqui eu tenho uma diferença de dois quadrados? Se lembram como que eu fatoro? Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do último. E vou escrever o produto da soma pela diferença dos dois termos. Qual é a raiz quadrada de x²? X. E a raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Então, como é que vai ficar aqui a parte, essa primeira parte? Vai ficar o que, ó? X mais y, que multiplica x menos y. E copio o x mais 1, que não dá para fatorar. Então, eu percebi que eu fatorei completamente a parte o numerador. Vamos pensar no denominador agora. Eu já disse que eu vou fatorar por agrupamento. O que eu tenho? Eu tenho algo em comum entre eles. Eu percebo que entre esses dois primeiros eu tenho x, e entre esses dois últimos, se não tem ninguém, tenho um bonitinho aqui, ó. Então, vamos lá. Entre esses dois, quem é comum? O x. Eu escolho o de menor expoente. X² por x dá o próprio x. Mais xy dividido por x vai dar y. Lembra que eu falei? Repito o sinal do meio aqui. O que esses dois aqui têm em comum? O 1. Então, eu vou dividir esses dois pelo 1, esqueço os demais. X dividido por 1, x. Sinais iguais positivo. Y dividido por 1, y. Sinais iguais positivo, tá? Lembra o que eu fiz em cima? O que sobrou fora do parênteses? Acertei porque o termo
que está entre parênteses são iguais, então eu estou no caminho certo da minha fatoração. Então, o que sobrou? X mais 1, que multiplica x mais y. Dá para fatorar mais uma vez? Existe a necessidade? Não. Então, eu vou repetir aqui, ó, nem precisava, tá? Vou repetir para vocês observarem bem como vou simplificar, tá? Quando eu tenho uma divisão, eu simplifico o que são iguais. Então, o que são iguais, ó, este com este e este com este. O que sobrou? O x menos y no numerador. Tudo certo? Muito bem. O segundo exercício. Aqui eu percebo, ó, que antes de simplificar, eu tenho que desenvolver esse produto notável aqui, ó, quadrado da diferença, lembram-se? Então, vai ficar o primeiro termo é A e o segundo termo é B. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quem mais? Mais 4AB, tá? Vou resolver o numerador primeiro, tá? Então, eu tenho, ó, vocês percebem que esse número, esse termo e esse termo são semelhantes, então vamos juntá-los. Então, sobrou A quadrado menos 2AB com mais 4AB, subtrai e conserva o sinal do maior número, e mais B quadrado, correto? Dá para perceber agora que depois que eu desenvolvi o quadrado da diferença, eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, tá? Como é que eu resolvo meu trinômio quadrado perfeito? Extraio a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de A, A. De B, é B. Já sei que ele é um trinômio quadrado perfeito. Qual vai ser a resposta do meu trinômio quadrado perfeito? A mais B elevado ao quadrado. E eu posso lembrar também que A mais B elevado ao quadrado é A mais B que multiplica A mais B, não é? É o A mais B multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Não dá para fazer mais nada no numerador, então vamos trabalhar com o denominador. Ponho em evidência o fator comum, que é quem? 3. 3A por 3, A. 3B por 3, B. Não vou fazer mais nada. Como eu deixei o numerador bonitinho, eu vou só copiar o de baixo aqui, ó, até chegar o momento que eu posso simplificar. Ah, eu preciso de tudo isso? Não. Didaticamente, eu preciso explicar dessa forma. Vocês podem encurtar a situação. Então, o que eu posso? Cancelar os iguais. Esse com esse, tá? O que sobrou no numerador? A mais B. O que sobrou no denominador? O 3. Então, tenho aqui a minha expressão numérica aí completamente fatorada, tá? Seguindo, 1, 2, 3 pode ser trinômio quadrado perfeito, como pode ser fator comum. Para ser trinômio, eu teria que extrair a raiz quadrada. Existe raiz quadrada de 3? Não. Então, o que me resta fazer para essa expressão algébrica? Fator comum. O que ele tem em comum? O 3. Vou dividir tudo por 3, tá? 3x quadrado por 3, x quadrado. 18x por 3, eu vou encontrar 6x. E 27 por 3 dá 9. Sim? Dá para perceber que isso aqui eu posso fatorar mais uma vez. Agora, eu tenho 1, 2, 3, dá para extrair a raiz quadrada desse. Eu tenho um trinômio quadrado perfeito. O que já estava fatorado, eu copio e fatoro mais uma vez esse aqui. Então, forma fatorada. Raiz quadrada de x quadrado é x e de 9 é 3. Então, eu sei que é x menos 3 elevado ao quadrado, tá? Se eu quiser melhorar isso aqui, ó, ele pode ser escrito dessa forma, tá? Só para eu observar bem quem que eu posso cancelar, tá? O de baixo, eu tenho aqui 2 termos, eu posso pôr em evidência o fator comum. Quem que é o fator comum? O 3 e o x.
3x² por 3x, x, menos 9x por 3x vai dar 3, tá? Não dá para fatorar mais, então eu vou copiar para esse termo e vou copiar para esse termo até poder simplificar. Sem necessidade, já poderia ter simplificado aqui atrás, tá? Simplifico os que são iguais, polinômio com polinômio. Uma observação que o aluno acaba errando muito, tá? Ó, 3 por 3. Eu não posso cancelar esse x com esse, porque isso aqui é um polinômio e isso é um monômio, tá? Então, ele resultou em x menos 3 dividido por x, tá? E por último, o número 4. 1, 2, 3. Eu posso ver 3 termos, pode ser um trinômio. Eu consigo extrair a raiz quadrada desse e desse. Raiz quadrada de 4x² é 2x e de 25 é 5. Então, eu sei que eu terei 2x mais 5 elevado ao quadrado. Que 2x mais 5 elevado ao quadrado, como é uma potência ao quadrado, eu sei que é 2x mais 5 que multiplica 2x mais 5. Ou eu simplifico direto ali. 4x² menos 25. Diferença de 2 quadrados. Raiz quadrada desse é 2x e desse é 5. Como que eu vou fazer aqui? Eu sei que é 2x mais 5 que multiplica 2x menos 5. Não dá para fazer mais nada. Poderia já simplificar, como eu deixei um pouquinho para lá, vamos chegar até o final. Cancelo os iguais. O que eu tenho de iguais? Este e este. O que sobrou? No numerador, 2x mais 5 e no denominador, 2x menos 5. Correto? E por último, eu tenho lá, ó, m² mais m sobre 5m² mais 10m mais 5. O que pede meu exercício? Simplificando, obtém-se. O que eu tenho em cima no numerador? Fator comum, tá? O que eu tenho embaixo no denominador? Também fator comum. Então, vamos pôr em evidência o fator comum no numerador. m² por m, mais m por m, 1. Não dá para fazer mais nada, tá prontinho, tá? Denominador, fator comum, quem que é? É o 5. Vamos pôr em evidência. 5m² por 5, m². 10m por 5, 2m. E 5 por 5 dá 1. Dá para perceber que o denominador, eu tenho aqui, ó, um trinômio quadrado perfeito. Vamos fatorar o denominador. E o numerador, eu conservo porque não dá para fazer mais nada. Então, 5. Raiz quadrada de m², m, e de 1 é 1. Então, vai ficar m mais 1 ao quadrado. Se eu quiser ir direto, ó, cancelo um desse com um desse. O que sobrou em cima? M. E o que sobrou embaixo? 5m, que multiplica o 1. Eu tenho aqui a alternativa B.